É quando você vem para a casa de Deus para cultuar o Senhor. Por quê, pastor? Porque culto não é Deus que presta a você, é você que presta a Deus. Porque quando você vem para a casa do Senhor e oferece um culto a Ele, aquilo que você está entregando para Ele, Senhor, eu estou te entregando o meu melhor. Eu vim na tua casa, aleluia, para me entregar agora o meu melhor para o Senhor. Porque quando você entrega para o Senhor, você cultua o Senhor. Aí você vai entregar a Ele. Agora o momento da palavra é Deus que vai entregar você. Que é isso, pastor? A resposta da tua glória, meu Deus. A resposta da tua oração. A resposta da tua entrega. A resposta do teu culto. Que é, pastor, a palavra de Deus. Porque o culto é para Ele, mas a palavra é para mim, é para você. É a resposta de todo Deus. A palavra é a resposta de Deus para você. Se tu prestou um culto agradável a Ele, você vai receber uma palavra agradável da parte do Deus. Você não vai sair daqui sem resposta. Você está entendendo que você vai sair daqui com a resposta da parte do Senhor? Você está entendendo que se você entrou triste, abatido, você vai sair daqui alegre e vai levantar a tua fé novamente, porque Deus te chamou aqui hoje. Como já foi dito, Deus não despede ninguém de mão vazia. Se você crê que o Papai do Céu, Ele vai falar no teu coração. Ela vai ser fiel ao tema a qual me foi passado. Amém? É tempo de reedificar. Fala com o teu irmão, é tempo de reedificar. Isso seja profeta, é tempo de reedificar. Você fala com o teu irmão, é comunhão, irmão. Com o suave, você não fica em união. É tempo de reedificar. Abra a tua palavra que você trouxe no livro de Neemias, capítulo de número 4. E o tema que me foi passado é o versículo de número 18. Mas eu quero ler primeiro o versículo de número 11, para me contar uma ideia agora aqui que Deus colocou no meu coração. Vou ler primeiro o versículo de número 11, depois eu vou ler o 18, o 19 e o 20. Neemias, capítulo de número 4, verso 11, 18, 19 e 20. Glória e adorável seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo de número 4, versos de número 11, 18, 19 e 20. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pois bem, Neemias capítulo de número 4, verso de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. E disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Verso de número 18. E cada um dos edificadores trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava, e o que tocavam as trombetas estava junto comigo, e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Pode tomar o seu assento. Eu peço que você vai prestar bastante atenção no que eu quero formar em nossa cabeça nessa noite, por intermédio da palavra. Mas
Senhor. Deus eterno, Deus de poder e glória nesta noite. Meu Pai, nesse segundo desta campanha, agora de fato é necessário uma reedificação, ou seja, uma construção, uma reforma. Ó Deus eterno, que virá do Senhor. Por isso, ó Pai, eu creio, ó Pai Santo, que o Senhor já começou a falar aqui nesse lugar, por meio das oportunidades, louvores que foram entoados, por meio, ó Pai, da tua palavra que agora ela foi lançada. E uma vez lançada, a Bíblia diz que ela jamais volta vazia. Agora, o meu Deus, o Senhor também já falou aqui, Jesus, eu creio, porque o Senhor é um Deus que ainda fala no meio do teu povo. E para que o Senhor venha, meu Pai amado, continuar falando conosco, ó Deus, por meio da oportunidade que me foi dada, Deus, eu peço, Senhor, me esconda atrás da cruz do Calvário, porque não importa o Senhor cresça e o Deus certo diminua, e tudo que for dito e tratado aqui nesta noite, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e a adoração. Fala conosco, Deus, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da tua voz. Por isso, nesta noite eu oro, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem de Neemias. Você que lê Bíblia conhece essa passagem. Então não tem necessidade de eu entrar muito a fundo nessa questão de Neemias. Agora a Bíblia vai dizer que ele era copeiro do rei, Artaxerxes, e que uma certa feita ele ouve os seus irmãos Hanani, que o povo de Deus, os seus irmãos, estavam em opróbrio, em vergonha, com o muro destruído, o muro totalmente destruído e as portas queimadas a fogo. A Bíblia vai dizer que Neemias agora ele compunge em seu coração, e ao compungir, entristecer e sentir a dor dos seus irmãos, porque Neemias estava no palácio, Neemias estava sendo bem tratado, comida boa, casa boa, roupa boa, ele sabia que ele estava bem, mas os seus irmãos estavam em pobreza, estavam em dificuldade, os seus irmãos estavam passando por coisas e situações difíceis. Aí agora a Bíblia vai dizer que Neemias ele entristece o seu coração, porque ele sentiu a dor do próximo, e isso de sentir a dor do próximo é muito importante no meio cristão, irmão, porque preste atenção numa coisa: se tem uma coisa que Jesus ele sentia, era a dor do próximo. A Bíblia vai dizer que ele tinha aquela viúva de Naim entristecida, batida. A Bíblia vai dizer que ele se compungiu em seu coração, ou seja, ele se colocou no lugar daquela mulher, porque preste atenção, sorrir com os que sorriem é fácil, difícil é chorar com os que choram. Já percebeu que quando você está bem, está tudo bem, está todo mundo ao seu redor, mas preste atenção, quando você começa com problema, dificuldade, a situação, o problema bate na tua porta, de repente desaparece todo mundo, mas quando o churrasco está rolando, glória a Deus, aleluia, e não lá, estamos juntos, fogo, terra, aí quando a situação bate, todo mundo some. Sabe o que é isso, irmão? É só se alegrar quando o irmão se alegra. Agora, entristecer quando o irmão entristece é difícil. Mas glória a Deus que ainda existe crente que quando ouve os irmãos, meu Deus, e quando olha a situação do próximo, ele entristece ao pouco. Aleluia! Glória a Deus que esses irmãos chegaram ao ouvido de Neemias e contou a situação que estava acontecendo. Porque muitas vezes acontece conosco, nós contamos certas coisas para os irmãos, e nem
noite a minha e a sua glória. Deus está dizendo para pessoas aqui: não deixe esse negócio ainda, não entra nessa situação, porque Papai do Céu ainda não deu a última palavra. Porque se você entrar, você está com sua conta, mas quando Ele te deu a aval, vai, porque quando Ele te autoriza, a palavra dele é cheia de autoridade e vai acontecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele pega a direção, ele jejua, ele ora, vai até o rei. E o rei olha para ele, e diz: olha, você está diferente, você está entristecido. Você está entendendo que o rei ele te conhece. Você está entendendo que ele sabe quando você está alegre, quando você está triste. Principalmente aquele que tem intimidade com ele. Se tem intimidade, ele te conhece, ele tinha intimidade. Ele estava com o rei, ele disse: olha, tu está entristecido, eu sou sequência diferente. Aí agora ele diz: fala comigo o que está acontecendo. E ele vai e expõe a situação do povo. E ao expor a situação do povo, que o povo estava em opróbrio, que o povo estava triste, que o povo estava passando por dificuldade, o muro quebrado, vendido, as portas queimadas a fogo. O rei diz: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar carta, eu vou te dar liberação para você ir fazer o que tem que fazer. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você entende? Quando Deus ele dá o aval, você pode ir que as portas vão se abrir. Nada para, irmão. Quando você está na direção do Senhor, nada consegue te parar. Pode levantar quem for, nada consegue te parar. Se está na direção, pode levantar principado, potestade, hoje maligna do inferno, o demônio que for, que não consegue te parar. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Vai com a carta de liberação e não tinha porta que ficava fechada para aquele homem. Com a carta do rei não tem porta que fica fechada. E tudo que ele precisava, aleluia, já estava preparado para a vida daquele homem. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí ele chega, ele roda lá na cidade um certo tempo, analisando o que vai fazer. Agora ele começa a edificar a casa, começa a edificar a obra. E ao começar a edificar a obra, ele cria uma estratégia e fala: olha só, o povo que vai juntar comigo, pastor, fala, cada um vai edificar um muro de frente à sua casa. Porque o irmão daqui não vai edificar o irmão de lá. O irmão de lá não vai edificar o irmão daqui. A gente tem que cuidar do muro da frente da nossa casa.
vai chegar uma hora que esse lixo vai dar nojeira. Porque você levantou o muro, o lixo está escondido, mas vai ter uma hora que ele vai aparecer. Vai ter uma hora que ele vai fender o seu muro. Vai ter uma hora que ele vai começar a dar nojeira. Então, entenda, para edificar o muro é necessário tirar todo o lixo. É necessário arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor. É necessário limpar o que está sujo para edificar um muro sólido. Então, entenda, não se canse de arrancar o lixo. Porque quando você arranca o lixo, arranca aquilo que não provém do Senhor, o teu muro ficará sólido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos cansados. Nós estamos cansados, já estamos desfalecendo, porque as nossas forças já estão ficando poucas, porque o pó era muito. Nós não temos condição de construir muro com lixo dentro. Não tem, irmão? Não tem. Aí a Bíblia vai dizer agora, glórias a Deus, que os inimigos Sambalat, Tobias e Gesem agora se unem. Para quê? Para parar a obra. Para se levantar contra a obra que está sendo feita de edificação daquele muro. Por que eles se levantaram? Porque alguém tomou uma posição de levantar o muro novamente. Que é isso, pastor? Querido, quando você coloca uma posição de levantar o muro novamente, aí que eles vão começar a se levantar contra a tua vida. Porque não é de interesse de inimigo nenhum que você se posicione para levantar o muro. Glória a Deus. Você quer que o inimigo não levante? Vai nada não. Pega, não louva, não faz a obra. O inimigo não vai te perturbar, vai levantar contra você. Só levantou contra ele mesmo porque ele se posicionou. Ele se posicionou. Ninguém de nós que estamos na obra aqui não se levanta demônios e demônios contra nós. E não são poucos. Se você não está sendo preocupado, ninguém se levanta contra você, você tem que se preocupar. Agora, quando estão se levantando contra você, querido, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque você está na posição. O Senhor te chamou. Continua na posição. Pode levantar quem quiser levantar, mas eu não vou. Glória a Deus.
dia para todo que é lado, o povo já está ligado no mistério, já está sabendo que o diabo vai vir para atacar, então eles já estão ligados, é mão na obra e a outra na espada, é mão na obra e a outra na espada, é mão na obra e a outra na espada. Mas ele abraço, ele sabe que de fora para dentro não vai ter condição de atacar. E esse eu vi lá no Éden. Que espaço é? O diabo olhou de fora para dentro e falou assim: não vai dar para atacar Adão de fora para dentro, porque Jesus desce. E quando ele desce para a viração do dia, aleluia, ele está sempre com Adão. O Jesus desce de fora e vem para ver quem está do lado de dentro para ter com ele. E eu sei que Jesus e Deus estão ali. Então não vai ter como atacar de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro. Porque Deus ele já vem de dentro, de fora para dentro, para poder estar com aquele que está do lado de dentro, que era Adão. Então não tem possibilidade. Fora de cogitação. Aí por causa disso, de Deus vir à tarde, na migração do dia, de dentro, de fora para dentro, para esquerda do Adão, Adão tinha uma liberdade. Que liberdade? Você pode comer todo fruto. Tudo aqui você pode comer. Não tem problema nenhum. Você tem uma liberdade. Aí por causa dessa liberdade, a Bíblia vai dizer que Adão agora ele cai. Ele perde a liberdade que tem. Aí Deus desce naquele lugar e procura Adão. Cadê Adão? Poxa, Deus podia virar para Adão, pastor, para falar assim: ó, você pecou, você errou, e eu disse que o pecado te trazia a morte. Eu vou te lançar no inferno e vou fazer outra Adão. Mas ele não fez assim. Ele olhou para Adão e disse assim: olha, eu vou te reedificar. Ele olha para Adão, quando eu te lançar no inferno, eu vou te reedificar. Mas como que eu vou reedificar, querido? É voltar a estrutura aquilo que já teve estrutura. É fazer de novo aquilo que já estava feito. Adão pecou, desmoronou um muro, mas Deus olhou para ele e disse: eu vou te reedificar. Eu não vou te lançar no inferno, eu vou te reedificar. Olha que forma que eu vou reedificar o homem, pastor. Sabe o que Deus faz? O que ele faz? Adão, antes eu vinha de fora para ter contigo que estava aqui dentro. Agora não. Agora eu vou fazer da seguinte forma: eu vou começar a agir dentro de você para poder atingir quem está fora. Eu vou começar a trabalhar dentro de você para atingir quem está fora. Ou seja, eu não vou trabalhar mais de fora para dentro, vou trabalhar de dentro para fora. Agora Deus já não vem ter com o homem, agora Deus já está dentro do homem. Aleluia! Você está entendendo que ele não está do lado de fora, agora ele já está do lado de dentro. Que é isso, pastor? A Bíblia vai dizer que uma certa feita ele disse: olha, se tu beber desta água, tu terás sede, mas se tu beber da água que eu me der, ela vai surgir dentro de ti uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Ela vai gerar dentro de ti, dentro dele. Agora ele já não está mais do lado de fora, ele está do lado de dentro. É terrível. O diabo ele copia tudo que Deus faz. Agora vai apertar um bocadinho, mano. Mas segura aí. Da mesma forma que Deus agora ele age dando conta, o diabo falou assim: eu vou ter que fazer o mesmo. Porque do lado de fora não tem como agir, eu vou começar a agir desde do lado de Deus. Da mesma forma que tem gente que é usada por Deus, tem um monte usado pelo diabo. Que é isso, pastor? Não só lá fora, mas dentro da casa do Senhor também tem.
Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o enviado de Deus. Aí Deus vira para eles: olha, não foi nem a carta, não sei quem te revelou, mas foi o próprio Deus quem te revelou, Deus usando Deus. Aí no mesmo capítulo, Deus disse: olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou ser humilhado pela mão dos homens. Ele: não, Senhor, tu não vai ser não, porque eu vou estar contigo, vou pelejar. Ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Mas tinha acabado de ser usado por Deus, agora foi usado por diabo. O próprio Deus revelou: o Deus que usou ele lá é o mesmo diabo que também usou a boca dele. Para quê? Para frustrar os planos de Deus. Aleluia, Jesus. Você acha que o diabo usa? Tem muito que usa todo cão. E ele diz: olha, da mesma forma que Deus está usando o homem, eu vou usar também. Tá? Aleluia. Eu vou olhar para o lado de Deus. É desse jeito. É desse jeito. Mas tudo isso, irmão, é um propósito. Que propósito, pastor? É a Bíblia se cumprir. É verdade. Porque de fato nós vivemos um tempo que nós temos que reedificar. Sabe, fala-se muito em avivamento. Vai vir um avivamento. Várias profecias no Brasil vai ser um terço de avivamento. Avivamento não nada mais é que trazer a vida àquilo que estava morto. E a Bíblia também vai nos instruir que nos últimos tempos haverá fome e sede, não de água e nem de pão, mas da palavra de Deus. Porque o avivamento real, ele não vai acontecer com lava, lá, sapatear, falar em língua, não. O avivamento real vai começar por meio da palavra. Por meio da palavra. Porque esses homens aqui que usaram essa artimanha de infiltrar no meio do povo para depois matar e ser essa obra, é o que estão fazendo no meio da igreja hoje. Você acha que o diabo não quer matar dentro de fora da igreja? Não, quer matar ele dentro da igreja. Porque tem um monte de gente dentro da igreja morto, frio. Aí, e detalhe, igreja grande, lotada de gente morta. Felizmente, cheia de gente morta. Cumprindo-se o que, pastor? O livro de Apocalipse. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que pregariam coisas segundo a necessidade de cada um deles, falando aquilo que apraz o seu coração, a sua mente, aquilo que você quer ouvir. Tirando Deus do centro das coisas e colocando o homem como o teor principal de mensagens. Porque se não tem palavra, não tem edificação. Não existe construção. Lembra João? Ele era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele era o haja. Lá no Perestis, haja luz, haja mar, haja porção seca, haja firmamento. Ele era o haja, ele que edificava por meio da palavra. Se não tem palavra e tira Deus do centro da mensagem, não tem edificação. Glória a Deus. Glória a Deus. E é exatamente o que eles estão fazendo nos dias atuais. Tiraram o teocentrismo, que é Deus no centro. Preste atenção nisso. E a teor das mensagens agora é o homem no centro de todas as coisas. E isso está matando o crente. Isso está matando a igreja. Isso está matando o povo de Deus dentro da igreja. É a astúcia do diabo que está ali no meio do povo. Para quê? Para matar
conseguir, vai conquistar. Mas Deus diz: ele buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Não prega mais santidade, prega não, tadinho. Você está ferida, está magoada. Você merece uma coisa boa. Querido, entenda uma coisa: ferida e magoada tem 7 milhões de pessoas do mesmo jeito, e tu acha que a palavra vai mudar? Estão desvirtuando o evangelho, estão tirando a palavra do centro e colocando o homem no centro de todas as coisas, e ainda se fala em avivamento. Não é? Glória, glória a Deus. Não existe. Porque assim você pode, você consegue, não precisa ter santidade. Deus quer só o seu coração. Por coisa que Deus é açougueiro. E fala assim: avivamento. Meu Deus eterno. E eles estão dessa forma, tirando a palavra do meio da casa de Deus, tirando Deus do centro e colocando o antropocentrismo, que é o homem no centro da mensagem, o homem no centro de todas as coisas. Matando o crente dentro da igreja. E detalhe, eles não estão sabendo de nada. Está todo mundo voando e achando que vai entrar na boda. Não vai, irmãos. Não vai. Aleluia. E tudo isso para cessar a obra. Que obra? A obra essa que foi colocada em nosso coração, uma obra séria, uma obra viva, uma obra que Deus no centro de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E o inimigo tem tripudiado no meio do povo de Deus. Ele tem feito o que ele quer no meio do povo de Deus, porque já não existe mais palavra. Aí agora os inimigos dizem: olha, como ele para lá, eles não vão ficar nem sabendo. Mas mata todo mundo e nós vamos cessar a obra. Vamos começar a crente matar para o lado de dentro. Vamos matar eles tudo para o lado de dentro. Aleluia. Mas o que eu acho interessante nisso tudo, que tem gente achando que a igreja ela é sustentada por cantor, por pastor. A base de sustentação dela é por pregador famoso. Mas não é, irmãos. A minha Bíblia vai dizer que Jesus vira para Pedro e diz: olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou voltar a repetir: não é dinheiro que edifica a igreja, não é cantor famoso que edifica a igreja, não é pregador famoso que a igreja está edificada em cima dele. A Bíblia vai dizer que a igreja está edificada em cima do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por que Deus fala assim? Jesus fala assim: que as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, porque porta não ataca ninguém. Porta, ela se defende. Ou seja, não é a porta do inferno que vai te atacar, é a igreja que vai atacar a porta do inferno. É a igreja do Deus vivo que vai atacar a porta do inferno. Eu posso sentir pessoas aqui com o pé cheio do sangue de Cristo, ungido por Deus, botando pela porta do inferno, dizendo: sai, larga essa alma, libera essa alma, porque as portas do inferno não prevalecem contra quem é a igreja.
pessoas aqui, aí Deus está me dizendo, falando da obra, a torta de regar pessoas que estavam com a mão parado, mas olhando para trás. Esse pastor, a Bíblia vai dizer que esses, Deus não tem papel na Deus. Porque, pastor, é aquele que está com a mão no arado e não larga. Está com a mão no arado e Deus olhando para trás. E a minha igreja eu faço a palavra fora, eu faço coisas que não agradam o Senhor. Mas antes, larga a obra e volta para o mundo. Porque a Bíblia vai dizer: tem ali comigo sinais. Precisamos de uma reivindicação. Aleluia. Reivindicação de Deus, pastor, de Deus no centro de todas as coisas novamente. Aleluia, Deus, aleluia. Tirar o homem do centro e voltar a colocar Deus no centro de todas as coisas. Aleluia. Enquanto o homem estiver no centro, não tem avivamento, não tem reivindicação. Mas quando colocamos Deus no centro, oh meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque Elias tinha que fazer uma obra de reivindicação. Mas Elias não foi sozinho. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Elias não foi sozinho. Elias precisava de pessoas para que isso acontecesse. Elias necessitava de pessoas para que a edificação acontecesse. E eu creio que nessa noite nós achamos pessoas para edificar. Nessa noite achamos pessoas dispostas a edificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Todos são os seus pés. glória a Deus. Todos são os seus pés, meu Deus. Pastor, tem uma graça. Sinto uma graça do Senhor aqui nesse lugar. Eu sinto Jesus trabalhando aqui nessa noite. Eu sinto Jesus levantando pessoas aqui diferentes, não agir diferente, que vai envergonhar o diabo, que vai envergonhar Satanás, porque estão olhando para cá e apontando, falando coisas que não agradam ao Senhor, dizendo aonde está o Deus da Assembleia de Deus. Aleluia, fogo, sangue e espada. Mas eu quero dizer para esse demônio que ele está no mesmo lugar, assentado no mesmo trono, com a mesma glória, com o mesmo, aleluia, resplendor que aquele, porque entenda. Entenda uma coisa aqui. Nós temos que mudar a mente deste mundo concernente a quê? Ao Evangelho de Cristo. Olha para mim. Olha para cá, você rápido, eu estou entregando o microfone. Só para você entender. Se tem uma coisa que o diabo tenta, que ele tenta é mudar a nossa mente. Porque lá no céu, ele tentou mudar Deus no Evangelho que Deus pregava. Porque lá no céu, não olha para cá, não era eu que pregava para os anjos, não era o missionário que pregava para os anjos. Quem pregava para os anjos era o próprio Deus. E Satanás, meu irmão, ele não conseguiu mudar quem era Deus, nem a mente de Deus, e nem tampouco a palavra de Deus. Mas ele conseguiu mudar a mente dos anjos. Dizendo que tu pode ser igual a ele. Tu pode ser melhor que ele, pode fazer o que ele faz. Porque o diabo nunca vai mudar Deus. Mas muda em nós o que nós pensamos dele. E por esse motivo, Satanás e os anjos foram lançados lá em cima. Entenda que nessa noite nós somos reedificadores. Que é isso, pastor? Nós estamos reedificando o que o mundo está destruindo. Tirando o homem do centro e colocando Deus de novo no centro de todas as coisas. Porque se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus.
E nós aqui nessa noite somos reedificadores. Vamos começar a mudar essa situação. Tirar o homem do centro e colocar Deus no centro de todas as coisas. Porque se nós queremos um avivamento, é necessário que Deus seja o centro. Necessário que Ele seja a primazia. Necessário que Ele seja o único e o todo-poderoso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus eterno e de misericórdia. Nessa noite, ó Pai, nesse lugar, nessa campanha, é tempo de reedificar de fato. Levanta aqui reedificadores, ó Pai. Porque Elias não pôde reedificar sozinho, ele precisou de pessoas. E pessoas dispostas a reedificar. E eu creio, meu Pai, que aqui também tem pessoas dispostas a reedificar. Que vai unir juntamente com o teu servo, pastor Fábio, que representa aqui a figura de Neemias. Que está disposto a reedificar o muro novamente, mas precisa de pessoas para reedificar este muro. Usa cada um aqui nessa noite, ó Deus. Dá sabedoria, entendimento, abre a visão do teu povo espiritual novamente. E que essa casa seja reedificada por meio da palavra de Deus. Para que o teu nome seja glorificado, Deus. Eu oro nessa noite, já agradecendo a minha rica oportunidade, sabendo que o meu dever aqui nessa noite foi cumprido por meio da tua palavra. E aquilo que eu não falei, Jesus, que os teus filhos possam, Pai, receber do Senhor. Quando chegarem em casa e meditarem nessa palavra, continua falando conosco, meu Pai, com eles também, no nome poderoso de Jesus. Eu entrego eles nas mãos do Senhor, como nas mãos do Senhor já está. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode